Olá, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra Reis, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e hoje vou falar com vocês sobre diagnóstico e tratamento das restaurações com defeitos. Esta nossa aula será dividida em duas partes. A primeira delas, nós vamos identificar as falhas das restaurações odontológicas. E na segunda parte, nós vamos realizar o planejamento de tratamentos minimamente invasivos para os diferentes tipos de defeitos que nós vamos conhecer hoje. Então vamos para a parte 1, identificação das falhas das restaurações dentárias. Hoje em dia nós sabemos que as restaurações odontológicas, elas duram bastante. A gente tem relatos de casos de restaurações de amálgama com mais de 20 anos em boca, assim como de resinas compostas. Então essas resinas, elas, se bem executadas, tendem a ter uma alta durabilidade. Mas nós não podemos desconsiderar que muitas das restaurações de nossos pacientes serão restaurações que vão falhar. E elas podem falhar por diversos fatores. Fatores relacionados ao operador, fatores relacionados ao paciente e ao próprio material dentário. O operador muitas vezes desconhece o material que está trabalhando e a necessidade de se fazer um preparo cavitário adequado para aquele material. Veja que o que eu devo fazer no elemento dental para receber uma restauração de amálgama é bastante diferente daquilo que eu devo fazer para receber uma restauração de resina ou uma restauração cerâmica. Então, o conhecimento técnico do procedimento operatório e das características do material é essencial para a execução de restaurações longevas. Existem também fatores relacionados ao paciente que podem determinar a falha das restaurações. Muitos deles são relacionados a hábitos parafuncionais, por exemplo, como o bruxismo, como erosão dental, ou então a uma deficiente higienização que pode levar à formação de lesões de cáries adjacente às restaurações executadas. E a gente não pode deixar de desconsiderar que o material também é sujeito a sofrer degradação ao longo do tempo. O material pode vir a sofrer fadiga por excesso de cargas mastigatórias ao longo de uma vida de uso dentro da boca dos nossos pacientes. Então é importante que a gente consiga, neste momento, identificar os diferentes tipos de falha para fazer um adequado planejamento do caso e tratamento do paciente. Com relação aos tipos de defeito, nós vamos encontrar essas falhas que eu listei aqui para vocês. A gente tem lesão de cárie adjacente à restauração, fratura do dente ou restauração, falta de adaptação marginal, descoloração marginal, falta de combinação de cor ou descoloração de corpo da restauração, dor e sensibilidade pós-operatória e ainda desgaste, que embora ocorra, seja bem menos frequente com os materiais odontológicos que nós temos atualmente no mercado. Então vamos falar sobre cada uma delas. Lesão de cárie adjacente à restauração. Veja, nessa imagem que nós temos aqui à nossa direita, a gente tem uma restauração de amálgama e fica bem nítida a visualização da lesão de cárie que está mais na região cervical dessa restauração. A gente tem outros casos, então nessas imagens que eu apresento aqui para vocês, a gente consegue ver presença de lesões de cárie que algumas delas não estão ativas. Por exemplo, essa imagem aqui, a gente vê uma lesão de cárie que se formou aqui na interface dente-restauração, mas ela tem características de inatividade, como vimos na aula anterior. Aqui também, nesta outra restauração que está à nossa esquerda, temos também uma lesão de cárie que está inativa. A gente pode ver pelas características da lesão que está bem escurecida, que tem brilho, que tem uma boa higienização ao redor dela. Então aqui não é uma região de lesão de cárie ativa. Por outro lado, este slide que nós falamos na aula de diagnóstico e plano de tratamento de lesões de cárie mostra uma restauração de amálgama com uma lesão de cárie ativa ao redor dessas margens. Aqui nós temos uma outra lesão de cárie bem na região da borda dessa cavidade. Essa lesão de cárie, ela tem características de atividade, a gente consegue ver um esmalte aqui opaco, a gente pode ver que a gente teve até uma pequena fratura do elemento dental, já possivelmente em função da lesão de cárie existente. Fratura do dente ou restauração. Aqui também temos uma imagem em que fica nítido a presença de uma fratura aqui possivelmente do elemento dental.
Vejam que essas imagens que eu estou mostrando não apresentam apenas o defeito que eu estou exemplificando. A gente pode observar vários outros defeitos nessas restaurações, mas nesse momento nós estamos chamando atenção para aquela que eu quero apresentar para vocês. Então a gente vê nitidamente aqui uma fratura, aqui já uma lesão de cárie, olha, uma outra pequena cavidade aqui com uma lesão de cárie adjacente. Uma fratura também aqui, olha, na crista distal desta restauração. Vamos ver outros casos que é importante para a gente visualizar e saber identificar quando a gente estiver com um paciente com restaurações semelhantes. Na imagem aqui à esquerda, a gente pode ver também a fratura do material restaurador. E essa fratura já está levando à formação de uma lesão de cárie adjacente. Aqui nessa restauração de amálgama, isso é muito comum. Vocês vão observar essa presença dessa fratura de bordo. Essa fratura de bordo ocorre porque o amálgama, ele sofre um creep, é um escoamento que o amálgama sofre em direção às bordas e isso com o tempo leva à fratura deste amálgama, o que expõe a borda cavitária. Então a gente consegue ver aqui uma presença de fratura de restauração dental, muito possivelmente devido ao creep do amálgama. Nesta outra imagem aqui, a gente vai ver um tipo de fratura dental muito comum em pré-molares. Geralmente, quando temos que executar uma restauração MOD, e essa restauração MOD é feita com amálgama e a gente não tem estrutura dental remanescente para suportar essa restauração, ocorre fratura da cúspide ou vestibular ou palatina. Aqui eu tenho uma outra restauração de amálgama, ainda presente, mas com a fratura de uma cúspide palatina. Vejam esse outro caso aqui deste molar. Este molar possivelmente teve uma fratura do dente e, quiçá, essa fratura se estendeu até em nível radicular. Então é importante a gente saber diagnosticar quando a fratura do elemento dental permite um tratamento restaurador ou reparador e a gente não tem perda do elemento dental, ou quando essa fratura já é catastrófica, ela praticamente divide o dente em duas partes e já não há mais possibilidade de reparação. Outro exemplo de restauração de amálgama com fratura. Veja que a cúspide que existia aqui praticamente não tinha suporte de dentina. Então, ela era frágil e se sucumbiu à fratura em função das diferenças de módulo de elasticidade e rigidez do amálgama e da estrutura dental. Mais um exemplo de fratura de cúspide vestibular. A gente consegue ver aqui uma extensa restauração de resina composta e a fratura da cúspide. Num primeiro momento, a gente pode julgar que o dentista selecionou mal o material restaurador ou fez uma técnica inapropriada. Mas a gente não pode esquecer que talvez esse seja a única possibilidade de tratamento que esse paciente poderia receber. Então, assim, a gente não deve muito julgar se foi bem feito ou mal feito, porque muitas vezes o paciente naquele momento não tinha condições de fazer o tratamento mais recomendado neste caso. Tá? Vejam aqui, por exemplo, certamente foi uma falha do operador. A gente sabe que restaurações de amálgama, para que não fraturem em boca, precisam ter uma espessura mínima de 2 milímetros. Então, cavidades rasas como essa que eu estou mostrando nesse premolar não devem ser restauradas com amálgama dental. Ou, se eu não tiver a resina composta para fazer uma restauração adesiva, eu infelizmente tenho que aprofundar este preparo cavitário para no mínimo 2 milímetros de profundidade. Então, é muito comum, às vezes, diagnosticar a presença de restaurações assim, com amálgama, em que parte do amálgama se fratura devido a um preparo cavitário inadequado. Mais alguns casos de fratura. Aqui a gente vê uma fratura de cúspide de uma resina composta, de uma restauração de resina composta, que felizmente não tem lesão de cárie associada. Aqui nós vemos também uma pequena fratura neste incisivo, na região incisal da restauração de resina composta. Vamos falar agora sobre a falta de adaptação marginal. A falta de adaptação marginal é um defeito bem sutil. Ela, na verdade, aponta que ali pode vir a surgir problemas maiores. Vejam essa restauração que está aqui no pré-molar. A gente consegue ver essa seta aqui, que a restauração de resina parece que está protruída. E, de fato, ela está. Muitas vezes as resinas compostas, elas sofrem sorção de água. Isso leva a uma pequena expansão desse material que pode
levar a uma falha de adaptação marginal. Essa falha de adaptação marginal, com o tempo, pode levar também à descoloração marginal, pode levar à fratura e pode levar a outros tipos de problemas. Vamos ver outros casos de falta de adaptação marginal. Aqui nós vemos a resina composta com uma pequena fenda. É importante falar que a falta de adaptação marginal pode ser por excesso da resina, a resina está protruída sobre o dente, ou por falta da resina naquela região. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente também, neste premolar, nós temos uma falta de resina nessa região. Eu estou falando de vários defeitos, mas eu não estou falando de tratamento, tá bom? Em nenhum momento agora da parte 1 da aula, eu quero enfocar nos diferentes tipos de tratamento que a gente vai, que esses elementos dentais vão necessitar. Então, aqui, olha, essa outra restauração, a gente vê também que era uma lesão de classe 5, olha, que foi restaurada, e a gente consegue ver nitidamente que essa borda, ela está protruída. A gente tem um sobrecontorno da resina sobre o dente. Isso também pode ser um erro técnico, ou algo que, tecnicamente, o profissional fez para mascarar a linha de união. Com o longo do tempo, isso pode vir a trazer alguns problemas, como a gente vai ver mais adiante. Descoloração marginal. A descoloração marginal, ela geralmente está associada com a falta de adaptação marginal. Então, quando eu formo uma pequena fenda, por exemplo, entre a restauração e o dente, ali vai ocorrer o acúmulo de pigmentos da dieta ao longo do tempo e isso vai formar margens pigmentadas. Por muito tempo se ouviu falar em infiltração marginal e essa falha, essa descoloração de bordo era imediatamente considerada como uma falha importante e toda a restauração era substituída. Hoje em dia os clínicos são um pouco mais conservadores e enxergam isso como uma deficiência de leve grau, que nem sempre precisa ser tratada. Veja, por exemplo, esse dente aqui. Ele está há 22 anos em boca. Possivelmente, essas descolorações marginais surgiram muito antes desses 22 anos. Se o dentista que tivesse visto essas restaurações antes tivessem substituído, essa restauração hoje estaria maior e ainda estaria com alguma descoloração de bordo nessas margens. Então, a gente tem que olhar de forma mais conservadora para este tipo de falha, de defeito, que é a descoloração marginal. Aqui outros exemplos, olha, aqui temos de novo uma descoloração marginal ao redor dessa restauração, aqui também na margem gengival desta classe 5, veja aqui, ó, nesta classe 1 também eu vejo uma descoloração marginal ao redor da restauração. Lembrem que eu já mostrei essa restauração para vocês, eu falei sobre a fratura da região dental, aqui, ó, que estava levando à formação de uma cárie secundária. Veja aqui foi uma faceta que possivelmente foi colocada neste dente e a gente vê que na interface entre o dente e a restauração há uma descoloração marginal. Vamos falar agora sobre falta de combinação de cor e descoloração da restauração. A gente pode ver que essas duas restaurações de resina composta realizadas nos incisivos deste paciente estão com uma falta de combinação de cor com o elemento dental remanescente. Veja, isso não seria muito importante se fosse no dente posterior. Seria completamente aceitável essa falta de combinação de cor. Já numa região anterior, isso pode vir a trazer problemas para o paciente, problemas de autoestima, ele vai sorrir menos por vergonha dessas restaurações, e isso talvez mereça algum tratamento para a gente reduzir essa falta de combinação de cor. A gente tem também a descoloração de corpo da resina composta. Veja, essa resina aqui parece mais acinzentada. Aqui eu nem diria que foi uma degradação ao longo do tempo. É bem provável que aqui o dentista realmente fez a restauração com resinas, para esmalte, que são mais translúcidas, e deu essa característica acinzentada. Então, a gente tem que lembrar que ao fazer restaurações de resina composta, nós temos que utilizar resinas de diferentes opacidades, para a gente mimetizar bem a translucidez do elemento dental. Se a gente usa muito resina para esmalte e não coloca uma resina opaca, como a resina de dentina, a gente vai ter esse aspecto de restauração acinzentado, como está aqui. Olha esta outra restauração também em incisivos, em que a gente consegue ver que a restauração ela está
descolorida, ela também está desgastada. Eu consigo ver pequenos pontos de desgaste dela, eu consigo identificar a margem bem nitidamente, a margem cavitária, ou seja, eu também tenho uma falta de adaptação marginal. Então, geralmente, os defeitos eles não estão isolados, eles estão sempre associados nas restaurações. Outros exemplos em que eu vejo aqui uma descoloração de corpo bem evidente, veja aqui de novo aquele acinzentamento que eu comentei com vocês quando eu realizo restaurações e uso somente resina para esmalte, não uso resina para dentina, para opacificar um pouco o fundo escuro da boca. Neste outro caso, eu também tenho uma descoloração de corpo, tenho desgaste da resina composta, tenho também falta de adaptação marginal. Olha este outro exemplo aqui. Também eu tenho uma falta de combinação de cor nesse molar. A gente consegue ver que a restauração de resina composta não está com a mesma cor do elemento dental. Só que no dente posterior, isso é completamente aceitável, mesmo porque dificilmente o paciente vai identificar essa falta de combinação de cor. Se o paciente sorrir, dificilmente as outras pessoas vão notar essa falta de combinação de cor. Isso, na verdade, quem vê mesmo é o dentista, que consegue ver com um aumento maior através de espelho, superfície seca. Então, nem sempre uma descoloração de corpo, uma falta de combinação de cor, merece algum tratamento. Dor e sensibilidade pós-operatória. Bom, vocês já tiveram aula na dentística pré-clínica e lembram o quanto que nós enfatizávamos sobre a importância de fazer a correta aplicação do adesivo e a inserção da resina composta de forma incremental, caso a resina selecionada fosse para essa técnica. Isso a gente tem que ter bem em mente porque muitos dos problemas de sensibilidade pós-operatória podem ser devido à falha no procedimento adesivo, à falha no procedimento restaurador. É também importante que a gente saiba que a gente pode vir a ter dor se a gente fizer um desgaste, tiver em dentina muito profunda. Então, eu diria que para a gente evitar esse tipo de problema, a gente precisa ter um conhecimento técnico adequado sobre o preparo cavitário e também sobre os materiais que eu vou utilizar. Desgaste. Desgaste também é um problema que hoje é muito menos frequente, mas acontece com as restaurações que estão em boca por muitos anos. Porém, algum tempo atrás, isso era um problema tão sério que muitos dos dentistas não indicavam o uso de resinas compostas para dentes posteriores, devido ao desgaste. Então, possivelmente, você já deve ter ouvido falar que para dentes posteriores o amálgama é o material mais indicado. Sim, o amálgama foi por muito tempo o material mais indicado na época em que as resinas compostas existentes sofriam muito desgaste. Elas sofriam desgaste, elas também fraturavam em boca, então essas restaurações foram contraindicadas por muito tempo. Hoje em dia isso já não ocorre com tanta frequência, porque as restaurações, as resinas compostas fabricadas e que a gente tem no mercado odontológico possuem alta resistência mecânica e conseguem resistir às cargas mastigatórias dentro da cavidade bucal. Veja, nessa restauração eu consigo ver essas pequenas regiões, olha, esses pontos meio brilhantes que eu estou sinalizando aqui com a seta. O que isso está mostrando? Isso está mostrando que essa região sofreu um desgaste. A gente pode ver pontos, olha, falta de material, desgaste. Aqui possivelmente é uma resina composta que deve ter partículas com tamanho um pouco maior, não deve ser tão micrométrica, então elas são eliminadas, elas são extruídas pelo próprio movimento mastigatório do paciente. Aqui eu mostro uma restauração para vocês, com bastante desgaste. Mas veja, eu coloquei bem em destaque a idade dessa restauração, 28 anos em função. Então, se a gente se levar apenas pela característica dessas restaurações para decidir se elas devem ou não serem substituídas, nós certamente iremos fazer muito sobre tratamento. E a gente vai falar sobre isso nos próximos slides. Mas essa é uma restauração que sofreu sim desgaste, como não sofreria ao longo de 28 anos, né? O dente também, a gente consegue ver que o próprio elemento dental, olha, tem facetas de desgaste e sofreu isso em função de cargas mastigatórias que ele teve que suportar ao longo da vida na boca do paciente.
Bom, como os dentistas tratam essas restaurações defeituosas? Veja, nesse slide eu fiz uma linha do tempo relatando os resultados de alguns estudos que avaliaram a conduta dos cirurgiões dentistas frente às restaurações com defeitos. A gente vê lá que em 1981, 71% das restaurações de amálgama e 79% das restaurações de resinas compostas feitas em consultórios odontológicos foram substituições de restaurações. Já em 2000, a gente vê um outro autor concluindo que mais da metade das restaurações de pacientes adultos foram trocadas, por razões que não eram aqueles relacionados à presença de uma nova lesão de cárie. 2004, a gente vê dois autores concluindo que 65% dos tratamentos odontológicos feitos na população de estudo deles foram troca de restaurações. 2014, um estudo clínico de prática clínica relatou que de um total de 103 restaurações defeituosas, a grande maioria dos dentistas decidiram pela substituição ao invés do reparo dessas restaurações. 2018, olha, bem mais próximo, a gente vê que de um total de 86 mil restaurações colocadas em diversos países, mais da metade dessas restaurações colocadas em um período de 20 anos foram substituições de restaurações antigas. Veja o resultado dessa pesquisa realizada em 2012. É uma pesquisa realizada em prática clínica, ou seja, esses pesquisadores têm contato com um enorme número de dentistas e conseguem rastrear o que eles vêm fazendo na prática diária deles nos consultórios. Vamos olhar essa primeira linha dessa tabela. Essa primeira linha da tabela diz o número total de restaurações colocadas pelos dentistas. Vejam que das restaurações que eram defeituosas e que precisavam sofrer alguma intervenção, apenas 25% foram reparadas, enquanto a grande maioria foram substituídas. Vamos olhar aqui esse caso, tá? Esse foi um caso clínico que foi distribuído para vários dentistas para analisar a conduta clínica frente a essa fratura de amálgama que está presente no segundo premolar superior. Era uma restauração de amálgama fraturada, não havia lesão de cárie adjacente, também não havia sintomatologia. A gente tinha a presença de esmalte circundando a restauração. A radiografia interproximal mostra uma grande distância da polpa, ou seja, não é uma cavidade ou uma fratura que levou a uma formação de uma cavidade profunda. Era um paciente com 52 anos de idade, sem atividade de cárie, com boa oclusão, e o paciente não tinha limitações financeiras. Vamos ver o que a grande maioria dos clínicos decidiram como tratamento para essa restauração. 3.654 dentistas foram entrevistados. Deste total de dentistas, a grande maioria, 61%, optaram pela substituição da restauração. Um percentual menor, bem menor, de 25%, optou pelo reparo com resina composta. Houveram ainda aqueles mais invasivos, que propuseram tratamentos ainda menos conservadores, como uma coroa total ou restaurações inlay. Então vocês vejam que a grande maioria dos clínicos tendem a substituir as restaurações que estão com defeitos. Vejam este outro estudo clínico que tem um resultado muito interessante. Os autores deste estudo, olha, ainda no século passado, 1999, mostraram para diversos clínicos restaurações de amálgama sem realização de polimento e perguntaram para eles o que eles fariam, se eles trocariam ou não trocariam aquela restauração. Passado um tempo, os pesquisadores fizeram o polimento daquelas restaurações de amálgama e mostraram as mesmas restaurações para os mesmos clínicos, que não sabiam, neste momento, o que eram as restaurações que eles já haviam avaliado. Vamos olhar agora como que ficou o percentual de troca das restaurações nesses dois momentos. Então, a gente pode ver que tanto estudantes como clínicos jovens e clínicos mais experientes tenderam a substituir as restaurações
antes delas serem polidas. Quando as mesmas restaurações polidas foram apresentadas para esses pacientes, quando as restaurações polidas foram apresentadas novamente para esse conjunto de participantes de pesquisa, a gente pode notar que a grande maioria deles já mudou a decisão de tratamento. Vejam, aqui essas imagens que foram cedidas pelo professor Eduardo Fernandes da Universidade do Chile mostram que mesmo após o polimento de uma restauração antiga de amálgama, ela vai perder essa superfície polida ao longo do tempo. Isso é para chamar nossa atenção que restaurações com falta de polimento, restaurações de amálgama com falta de polimento, não necessariamente necessitam ser substituídas. Isso é o envelhecimento natural do material. Todo o amálgama que está em boca tende a perder essa característica de brilho de superfície ao longo do tempo. Vejam que a restauração continua ainda com uma boa adaptação marginal e em função na cavidade bucal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Até logo!